dia, Piva. O nosso grupo é composto por mim, pela Bia Tardim, pela Duda Esmarrito e pela Manu Frois, todos da 12A. E nós optamos em investir nosso dinheiro no CDB e nas ações. E eu vou te explicar o porquê. Primeiramente, a gente achou importante escolher um meio mais seguro e outro mais arriscado. E no mais arriscado, a gente optou pelas ações, pela grande remuneração que ela dá ao investidor. Mesmo que ela tenha maior risco, ela gera maior rentabilidade. E a gente também pensou que a gente é jovem, então seria um momento para arriscar bom. Nós optamos por duas ações de setores diferentes, uma voltada ao entretenimento e a outra voltada à economia. E investimentos feitos em longo prazo, ela possibilita retornos maiores. Já o CDB, a gente acha que é muito importante a segurança e o baixo risco ao cliente, sempre principalmente na área econômica. Ele tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Isso é uma garantia ao investidor. Mas o que é o CDB? É o Certificado de Depósito Bancário. O que é isso? É um investimento de renda fixa emitido pelos bancos. Como eu falei, ele tem alta segurança e baixo risco, porque, por exemplo, no caso do pré-fixado, o cliente já sabe a sua remuneração no início da contratação. Como ele funciona? O cliente faz uma espécie de empréstimo ao banco, com determinado valor, determinada data de vencimento e uma forma de remuneração com juros. E diferentemente da poupança, por exemplo, no CDB a remuneração é variável de acordo com o banco escolhido, depende da taxa que cada banco cobra. Isso não acontece na poupança. Temos dois tipos de CDB, o pós-fixado e o pré-fixado. O pós-fixado é mais popular, ele tem taxa de remuneração atrelada ao valor do Certificado de Depósito Interbancário, que é o CDI, e sua taxa de juros tem valor próximo à da Selic, que é a taxa de juros econômica básica do Brasil. Então, se a taxa Selic se eleva, diminui, a rentabilidade acompanha a taxa Selic. E o rendimento varia conforme a agente do Banco Central, do CDB pós-fixado. Já o pré-fixado, como eu falei, ele tem um juro fixo ao ano. Então, o cliente já sabe a sua remuneração no momento da contratação. Ele não se isenta das mudanças de mercado, como a inflação, e ele é menos popular. Só que a gente escolheu ele porque a gente escolheu arriscar mais nas ações, investir mais dinheiro do que o CDB. Então, a gente achou uma opção bem segura, já que o cliente já sabe a remuneração no momento da contratação. Então, foi por isso que a gente escolheu o CDB pré-fixado. Piva, tudo bem? Então, vou continuar a apresentação de onde a Bruna parou. Então, na comparação que a Bruna fez com o CDB pós e pré-fixado, a gente tratou um pouco dessas taxas, que são os indexadores, e eles são taxas que são muito importantes para você decidir quanto você vai render seu dinheiro e como isso vai alterar durante o tempo. Eu sei que ela já explicou o Selic e o CDI, tem só a pequena diferença, que é que o CDI não tem títulos públicos de garantia, só que os dois são taxas de juros básicas brasileiras e tem curtos prazos e tudo mais, e são do banco. Ok. E aí tem o IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo. E ele é o índice oficial de inflação do Brasil, você encontra, é um dado que o IBGE sempre libera, e todo mês. E ele é bem importante, na verdade, para qualquer tipo de investimento, porque você tem que comparar alguns dados ou até sua própria taxa de rendimento com o IPCA, porque se sua taxa de rendimento for menor, isso significa que você não está ganhando dinheiro, você está perdendo, porque não adianta seu dinheiro, a quantidade de dinheiro render, não acompanhar a inflação, porque ele perde valor de compra. Daí aqui é isso. E para falar das taxas do CDB, o imposto de renda funciona de acordo com o tempo que você deixa o seu dinheiro rendendo. Então, quanto mais tempo, menos imposto você paga. E é tabelado, como a gente sabe. E no nosso caso, que são 730 dias, que são 2 anos, a gente paga 15% de imposto de renda. E isso é acima de 720 dias. Então, depois disso, nada muda. Se você deixar 3 anos e tudo mais, você ainda vai pagar a mesma quantidade. Tá bem. Aí, falando exatamente da nossa previsão de investimento. Na hora de pesquisar,
as taxas de rentabilidade do CDB, eu tive muita dificuldade porque nada dava muitos valores certeiros. Eu ia no banco e pesquisava qual é a taxa de CDB disso, assim, do Banco Nu. Aí era 6,5, mas isso era de 2018. Nada falava um número recente e certeiro. Muitos dos artigos e tudo mais falavam uma média que varia de 6 e alguma coisa até 9,5. Só que nada disso era bom, porque esse é exatamente um tipo de investimento que você tem valores mais certeiros e a gente pode ter uma previsão mais exata. Então, eu fui por outros meios, eu fui pelas contas de, a minha mãe ela, usa o Itaú, e aí eu fui simulando investimentos lá. E aí você tem uma plataforma que você coloca vários filtros de que tipo de investimento você quer fazer, o risco, o período, quantidade de aplicação mínima e tudo mais. E aí eu botei só juros pré-fixados, que eu sabia que era o que a gente tinha definido, e fui avaliando o risco e a rentabilidade. E aí eu achei esse e decidi que a gente podia ir nesse, porque ele tinha uma taxa de rentabilidade boa comparada aos outros, porque apesar dos valores serem falados de ser entre 6 e alguma coisa e 9,5%, a maioria estava nessa faixa de 6 e alguma coisa, nada estava subindo mais. Então eu achei que essa seria uma boa. E depois eu comparei com o IPCA do último mês, que eu achei no site do IBGE, e estava ok, estava de acordo, está maior, então é um rendimento que faz sentido. E depois era só aplicar o valor que a gente tinha durante o período, a taxa, que a gente decidiu que ia ser 6,65, e o período, que são 2 anos, né, 730 dias, daí a gente se baseia no imposto de renda. E no final a gente teve essa rentabilidade. No nosso imposto de renda a gente acabou pagando menos de R$1.000, o que eu achei bom comparado ao nosso lucro líquido total, que foi quase 5.400. E foi isso. Eu achei que a gente conseguiu subir bastante dinheiro em uma quantidade de tempo ok, sabendo que não, na nossa pesquisa eu não achei taxas muito altas, então não acho que a gente foi com uma boa saída, não tinha outro tipo de CDB pré-fixado que fosse tão alto, então achei que esse fosse uma boa opção. E comparado às ações, que é uma coisa bem mais incerta, nesse, no mínimo, a gente sabe que tem um bom retorno fixo. E é isso. Obrigada. Oi, Piva, tudo bem? Então, vou dar continuidade ao nosso trabalho de matemática, falando um pouquinho sobre as ações. Eu e a Manu ficamos encarregadas por essa parte da apresentação do PowerPoint, eu vou começar e ela vai continuar depois. O que significa investir em uma ação? As ações acabam representando pequenos pedaços de uma determinada corporação. Então, comprar uma ação significa se associar, de certa forma, àquela empresa. Porque o investidor acaba possuindo parcela do capital social de uma companhia que tem capital aberto, ou seja, que está na bolsa, né? Enfim. E ao se tornar sócio de uma empresa, o investidor ele começa a correr riscos proporcionais à quantidade de dinheiro que ele está investindo. E esse risco pode levar a lucros incríveis se a empresa for muito valorizada, assim como a prejuízos terríveis, caso a empresa tenha uma desvalorização tremenda. E mais para frente a gente vai entender o que significa a empresa se valorizar ou desvalorizar. Bom, o que é a Ibovespa? A Ibovespa, como está escrito aqui, é o índice que mede o desempenho das ações de determinadas empresas com o volume de negociações dentro desse contexto de Bolsa de Valores oficial do Brasil. Então, quando a gente ouve popularmente falando, a Ibovespa subiu, o que isso significa? Significa que as empresas de capital aberto que estão ali, né, acabaram sendo muito mais valorizadas. Então, temos muitos investidores comprando ações e, assim, as ações acabam se valorizando muito porque as pessoas estão confiando na gestão que a determinada empresa está tendo, ela está tendo muito lucro, muita popularidade, enfim. Assim como, de certa forma, quando a gente fala Ibovespa caiu, é o contrário, significa que a empresa foi desvalorizada. Então, o mercado está mais cauteloso, geralmente por causa de algum acontecimento noticiado, então, alguma fraude, alguma má gestação dentro do time de empregados da empresa que acabou sendo popularizado, enfim, diversos valores podem levar à desvalorização de uma empresa. E a rentabilidade da Ibovespa nos últimos meses
como está escrito aqui, fechou 2019 com um crescimento de 31,58% no ano. Mas como que a gente faz esse cálculo de variação da Ibovespa? Bom, ele é feito usando os pontos de fechamento de um mês do ponto anterior, usando a fórmula pontos de fechamento do mês atual, dividido pelo ponto de fechamento do mês anterior, menos 1. E um exemplo que torna essa conta um pouquinho mais palpável é esse que está exemplificado aqui abaixo. A gente tem a divisão, depois a subtração, e aí a gente obtém uma porcentagem. E foi assim que chegamos ao valor de 31,58% no ano de 2019. E esse é um gráfico que exemplifica bem as diferentes oscilações da Ibovespa que vem de janeiro até dezembro. Então a gente pode ver as porcentagens aqui, a valorização, desvalorização. E uma tabela aqui também, que a gente colocou para poder explicar um pouquinho mais os valores. Então, mostra o Ibovespa e o Ibovespa acumulado em 2019. A gente consegue ver as porcentagens, algumas negativas, algumas positivas, como estão sendo exemplificadas aqui na relação. E a Ibovespa em 2020 ela teve um comportamento muito diferente do de 2019, consequentemente por causa da situação econômica da pandemia. A gente pode ver um decréscimo muito maior, oscilações negativas assim tremendas, como está exemplificado aqui até julho nessa tabelinha. E a situação da Ibovespa em agosto de 2020, então dia 31 de agosto de 2020, podemos concluir que a Ibovespa fechou no fim do dia 31, no caso, com uma queda de 2,72%. Né? Então isso foi tremendo, e em agosto as perdas acumuladas elas acabaram de 3,44%. Em 2020 as perdas até 14,07%. Então em agosto a Ibovespa ela acabou esbarrando com um risco fiscal que acabou afundando em 99 mil pontos. Isso é muita coisa. Das 75 ações de carteira teórica, 67 fecharam em queda. Então, ao todo, as ações que compõem o índice movimentaram cerca de 19,7 bilhões. Essas foram as informações mais recentes que a gente achou sobre a Ibovespa. Então, o que é análise técnica? A análise técnica ela consiste em um método usado por profissionais do mercado financeiro para prever caminhos dos preços e fluxos, né, de determinado ativo financeiro ao longo do tempo. Então, estabelece uma lógica de probabilidades a partir de imagens, de cálculos e tendências e padrões, e esses gráficos formados são consultados pelo investidor para saber qual é o contexto que a empresa está tendo ali, se vale ou não a pena comprar uma ação, enfim. E a análise fundamental, ela funciona como uma ferramenta eficaz para o investidor também poder ver qual que é o contexto da empresa onde ele pretende investir. Obviamente, a empresa tem que estar listada na Bolsa de Valores, né? E por meio dela, o investidor ele consegue avaliar o cenário econômico, né? Ou seja, tem a mesma funcionalidade, só que funciona de uma forma um pouco diferente, porque existe uma ferramenta chamada preço justo, estipulado, né? E aí, o preço justo para determinadas ações são feitas considerando o histórico e o potencial de crescimento que ela tem a longo prazo. Então, é isso, essa foi a minha parte da apresentação. A Manu vai continuar já já. Obrigada, Piva. Então, eu vou dar continuidade ao que a Duda começou, que dessa parte de ação. Eu vou diminuir aqui minha bolinha. Pronto, vou botar aqui em cima. Pronto. Tá, eu vou começar explicando o que é análise técnica. Então, a análise técnica é um método de análise, né, feito pelos profissionais dessa área do mercado financeiro, do mercado financeiro em geral, para prever o caminho dos preços, dos fluxos de um determinado ativo. Como que é feita essa análise? Através de gráficos, pelas imagens. Ela vê qual é a probabilidade, se a probabilidade é crescer, se é subir, se é crescer, se é diminuir, o que é. E ela vê os gráficos ao longo do tempo para tentar fazer uma previsão. Essa é a análise técnica. Aí, o slide não quer passar. Passou. Tem a análise fundamentalista, que é uma ferramenta que também é eficaz, que o investidor analisa a determinada empresa na bolsa para ver se ele quer ou não investir no ativo. E pela análise fundamentalista, o investidor analisa todo o cenário econômico que ela está inserida e vê o preço justo, se é um preço justo ou não para as ações.
e para considerar, para ver se vai gerar um valor a longo prazo. A análise técnica é mais para curto prazo. Eu vou falar isso no próximo slide, que são as diferenças. Tá, a análise fundamentalista avalia o balanço patrimonial, fluxo de caixa, resultados, a longo prazo, ou seja, para quem quer investir, vai deixar o dinheiro lá, entendeu? A análise fundamentalista é a última que eu falei. E ela precisa aguardar períodos para liberação do resultado, para fazer a análise, né? E normalmente o perfil do investidor que vai fazer essa análise é um investidor mais conservador, que não quer ter muitos riscos, que quer, entendeu? Que quer ganhar dinheiro, com certeza não vai ter aquele coração latendo, sabe? Tipo, será que eu vou perder todo o meu dinheiro? E para comprar ações para formar um patrimônio a longo prazo, como eu falei. E a análise técnica avalia o gráfico do ativo a curto prazo, ou seja, semanas, dias ou pode ser até minutos, assim, sabe? É por meio de gráficos, faz análise em tempo real para tomar, decisões, se vai comprar, se vai vender ação, o que vai fazer. E é um perfil mais trader, entendeu? O cara lá que tá mais afim de ficar nessa, entendeu? Compra, vende, faz várias transações durante o dia, muitas coisas. E é isso, a curto prazo, para você compra num preço pequeno e talvez compre aqui. Ou que horas são? 2 da tarde, às 6 da tarde eu já posso ter ganhado dinheiro, entendeu? Essa é a análise técnica. E a gente escolheu uma análise técnica que é mais mais análise pelo gráfico, entendeu? Tá, agora sobre os impostos e as tarifas. Primeiro tem a taxa de corretagem, que é que nem quando você vai comprar um apartamento, que 5% do preço do apartamento vai para, no caso que você estiver vendendo apartamento, 5% do valor do apartamento vai para o corretor, é quase a mesma coisa aqui na ação, só que não é um apartamento, são ações. Então, normalmente, ou é um preço fixo ou é uma porcentagem. Normalmente, o preço fixo são valores muito grandes. E porcentagens são quando você quer fazer uma ação, comprar um valor pequeno. Aí tem a taxa de custódia, que é cobrada mensalmente pelas corretoras para corrigir os gastos das empresas. Também pode ser um valor fixo ou percentual, também naquele mesmo esquema. Se for um valor muito grande, é um fixo. Se for um valor muito pequeno, é um percentual. Mas não são todas as corretoras que cobram isso, só algumas. Eu não vou falar quais porque eu não fui paga para fazer propaganda, então tá. Tem os impostos, que claro, né, tudo é imposto, quase tudo, que o lucro que você obtiver tá sujeito a ter um imposto de renda com a alíquota de 15% em operações comuns e 20% em day trade. Tá, agora, parte mais divertida, quais ações que a gente comprou? Tá, a gente primeiro escolheu uma ação que a gente acha que é bem certeira, assim, é quase que uma poupança de não vamos perder dinheiro, que é a Netflix, porque a gente está num cenário pandêmico, no cenário pós-pandêmico, que a tendência é ficar mais em casa, a tendência é não sair muito para ir para o cinema, então eu acho que a gente acha que a população vai optar por coisas mais caseiras, assistir Netflix. Então a gente acha que a tendência, no mundo atual, é crescer. A gente não acha que vai crescer tanto que nem cresceu nesse primeiro semestre de 2020, porque a galera não tinha a escolha de ir no cinema ou sair de casa para assistir, sei lá, enfim. Então a gente acha que não vai crescer tanto, mas vai crescer também bastante. A Netflix, nos últimos 2 anos, cresceu 31%, uma taxa mais ou menos de 31%, com uma pequena variação para baixo, para cima. E a gente acha que a gente estipulou que nos próximos 2 anos vão crescer por volta de 28%. E a gente vai comprar 9 ações, que vai ficar no valor de R$ 26.739. A gente também comprou a ação do Banco Inter, que a gente escolheu porque o Banco Inter levantou 721,9 milhões em sua oferta inicial de ações e no final de 2019 as ações se valorizaram 240% e a gente acha que a tendência é continuar subindo. Nos últimos 2 anos ela teve uma valorização de 486%. A gente acha que a tendência não é crescer nesse nível, porém continuar crescendo num nível muito alto vai render um lucro bom, assim, entendeu? Porque a gente acha que esse foi o pico, porque o Banco Inter é um banco novo, então tava se estabilizando no mercado, tava com uma probabilidade alta, subindo o tempo inteiro, valorizou 486%,
é um valor enorme de valorização, né? Então a gente acha que esse foi o pico, mas a gente acha que não, o pico não vai ter uma descida, não vai ser que nem montanha-russa que sobe pra descer, vai ser, a gente acha que vai, tipo, tava subindo, aí ele vai continuar subindo assim, entendeu? Vai dar uma leve, vai alterar o coeficiente angular, entendeu? Mas vai continuar subindo. E porque já ganhou nome no mercado, já se popularizou, já se estabilizou, entendeu? Então eu acho que a tendência é subir. Então a gente comprou, a gente estipulou que a valorização vai ser de em torno de 140%, que ainda é bastante coisa nos próximos 2 anos. E a gente escolheu comprar 1.204 ações, que cada ação custa R$ 22,63 e vai ficar no valor total de R$ 27.246,52. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do nosso trabalho. Piva deu muito trabalho. É isso. Muito obrigada. Até a próxima.